Boa tarde, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da área de Trade and Customs da KPMG no Brasil, KPMG Connect, Acordos de Livre Comércio. É uma grande satisfação ter a presença de todos vocês conosco. Nosso encontro de hoje será um bate-papo com o objetivo de debater aí sobre o olhar brasileiro, como explorar estrategicamente a utilização dos acordos de livre comércio sem abrir mão dos requisitos para a sua manutenção e também aproveitar o ensejo e dirimir algumas dúvidas que possam nortear o tema sobre, por exemplo, como e quando aplicar esses acordos. Do lado da KPMG, essa agenda será intermediada tanto pela Thais Carrucha, a gerente da área de Trade and Customs que está aqui conosco, como por mim, que estou como sócia-diretora da área. E contará, logicamente, com a contribuição de quatro maravilhosas convidadas que há muito tempo, e aqui eu acho melhor a gente nem abrir, deixar um pouco no ar, né, a quantidade de anos, né, meninas? Que há muito tempo sabem muito bem a dor e a delícia de usar esses mecanismos aduaneiros para buscar um melhor posicionamento nas empresas nas quais elas atuam, tá? Bom, vamos falar das nossas convidadas? Aqui conosco nós temos a Pátia Macella, a Thalita Olivato, a Luciene Rabelo e a Márcia Rogério. A Pátia e a Thalita representam a Mecomex Brasil, a associação que foi criada para promover uma maior integração e desenvolvimento técnico entre as profissionais mulheres que atuam com o Comex. E além das suas atribuições atuais no setor privado, a Pati é presidente da Mecomex e a Thalita é gerente de tecnologia da associação. Elas estão aqui conosco porque elas têm ampla bagagem de gestão de requisitos para benefícios aduaneiros, tendo trabalhado anos aí na indústria do segmento automotivo e também de soluções tecnológicas voltadas para comércio exterior. Então, obrigada, viu, Pati e Thalita, pela presença de vocês. Já nossa querida Luciene está supervisora de comércio exterior na Stellantis e é especialista em aplicação e controle de requisitos sobre acordos de livre comércio e também de outros controles aduaneiros relacionados à operação. Por último, e não menos importante, temos aqui a nossa amiga Márcia, que está como gerente de Trade Compliance para a América Latina na Ashland e possui um vasto conhecimento também sobre conformidade das operações aduaneiras, o que, convenhamos, é o cornerstone do tema que a gente vai abordar hoje. Portanto, meninas, mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado o convite. O conhecimento de vocês certamente será maravilhoso aqui para enriquecer a nossa discussão. Bom, antes de começarmos, eu gostaria só de compartilhar um recadinho com vocês, ouvintes. Como não iremos projetar nenhum material nesse bate-papo, e para que vocês consigam acompanhar melhor a conversa, nós sugerimos que vocês cliquem no botão Layout, que está localizado no canto superior direito da tela de vocês, para poder ver todas as participantes desse Webex de lado a lado, né? Se eu não me engano, é a opção Grid ou lado a lado, que vocês vão observar aí, tá bom? E outra coisa, sintam-se à vontade para enviar perguntas, fazer comentários aqui no Q&A que está aparecendo aí do lado direito da tela de vocês do Webex, ao decorrer desse evento, que aí, ao longo do bate-papo, a gente vai encaixando essas perguntas, esses comentários na nossa conversa, tá bom? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, para colocar todos na mesma página, porque a gente não sabe exatamente qual que é o nível de conhecimento de cada um sobre o tema e para que, inclusive, vocês consigam aproveitar bastante essa discussão que a gente está tendo aqui. É legal começar a nossa troca compartilhando um pouco sobre o conceito de acordos de livre comércio ou acordos comerciais. Bom, tecnicamente falando, existem duas naturezas de acordos. Nós temos aqueles acordos que eliminam a tarifa de importação para a maior parte do valor transacionado entre os países, blocos que estão envolvidos, como, por exemplo, é o caso do acordo Mercosul-Chile, e tem aqueles que reduzem parcialmente as tarifas de importação através
da imposição do quanto em percentual aquela tarifa sobre determinado produto será reduzida. Sempre, lógico, considerando a data de entrada em vigor daquele acordo que rege esse tema. Então, um exemplo de acordo que a gente tem dessa natureza é o Acordo Brasil-México, que está aí regido aí, sobretudo do ponto de vista dessa questão, o ACE 53. Temos o ACE 55 também que se encaixaria, mas o ACE 53 é um bom exemplo desse tipo de acordo que reduz parcialmente as tarifas. Além disso, é importante a gente ressaltar aqui com vocês que nesse processo de concretização, de transação sob acordos, existem ao menos três atores principais envolvidos, tá? E quem são eles? O primeiro ator é o beneficiário exportador, que tem a obrigação de garantir que aquela mercadoria que está sendo exportada sob o acordo atende aos requisitos de origem relacionados àquele acordo, tá? Aí nós temos o beneficiário importador, que é aquela entidade que de fato usufrui do benefício relacionado à redução da tarifa de importação, que foi fruto daquela exportação sob acordo. E o terceiro agente envolvido, que não é tão, né, bem recebido, comumente muito negligenciado, às vezes, é a persona das autoridades tributárias dos países nos quais os beneficiários estão localizados. Sobretudo quando a gente olha a entidade importadora sob o acordo. Então, o papel dessas autoridades tributárias, aí pensando no Brasil, a Receita Federal, é, de fato, fiscalizar que aquelas regras para comercialização sob acordo estão sendo devidamente seguidas. Tendo dito isso, vamos começar o esquenta aqui, de vez. Minhas amigas Lu e Márcia, a gente gostaria de ouvir de vocês um pouquinho quais são os principais benefícios da utilização desses acordos, pensando, sobretudo, nesses agentes importadores e exportadores envolvidos no processo? Vocês poderiam compartilhar um pouco conosco? Vamos lá. Bom, primeiro falando um pouco de país, né, que firma esses acordos. Então, ele é uma oportunidade realmente de fortalecer alianças comerciais entre os países, né, que firmam o acordo, ou até mesmo entre as regiões. Por exemplo, temos acordos firmados país-país, mas temos blocos comerciais que firmam esses acordos, né? Então, você abre oportunidades do país se posicionar como ponto estratégico de negócios, né? Então, os importadores, eles vão realmente procurar oportunidades de importar produtos originários desses países que beneficiam essas exportações. Então, isso uma grande vantagem competitiva e de posicionamento. E aí, claro, vem sempre a pergunta, tá? A gente tem esses acordos e como eu coloco isso dentro da minha empresa, né? Que sempre é a parte estratégica, né, que a gente tem que considerar. E que bom se a gente tiver a oportunidade de já fazer isso no início de um projeto, né? Se você for envolvida desde o início, para poder fazer toda a análise, realmente tem acordo, eu vou ter uma tarifa zero, eu vou ter uma tarifa reduzida, como gerenciar toda essa informação, para que, claro, puxando aí para o meu lado, estar em conformidade com toda a regra imposta por esse acordo. Porque cada acordo realmente ele vai ter uma regra, né? Ele tem requisitos muito específicos e muito diferentes um do outro, né? Então, a Lu vai falar um pouquinho aí de como fazer isso dentro da empresa, né, Lu? Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa live, falando um pouco dessa matéria que pode ser tão complexa, mas também é bem interessante. Eu acho que quando a gente pensa em acordos comerciais, pensando como Brasil, é importante demais para um país estar usufruindo de acordos, né, em âmbito internacional, porque isso
gera competitividade para a economia brasileira. E, em última instância, né, garante também a sustentabilidade do nosso crescimento econômico. E nós temos uma possibilidade de aumentar, né, nossa concorrência também no mercado externo e interno, porque a gente vai ter acesso a produtos, né, com a redução de custo, devido a, como as meninas já falaram, às vezes há uma tarifa zero, uma tarifa reduzida, né? Isso traz estímulo à inovação, à produtividade, aumenta, né, a nossa competitividade. Agora, pensando como exportador, né? Aqueles que enviam seus produtos para outros países, né? O acordo ele é uma ferramenta poderosa, porque a gente passa a ser inserido no mercado internacional em pé de igualdade, né? E isso traz para as empresas, para os exportadores, uma abertura muito importante para mercados estrangeiros. Os seus produtos passam também a ter uma outra imagem no próprio mercado local, quando você se torna uma empresa exportadora. Pensando como importador, eu estou comprando de outros países. Se eu estou comprando de países que eu tenho acordos que me possibilitam a redução de tarifas, eu vou ter a diminuição no meu custo como importador. Isso é muito importante para uma empresa, né? Hoje, uma das coisas mais difíceis para uma empresa trabalhar é o custo. Até pensando no nosso custo Brasil, que ele é um dos mais altos que nós, em comparado com outros países. Então, essas empresas importadoras, elas vão ter um maior acesso a insumos, a novas tecnologias, a processos produtivos mais modernos, mais competitivos, ou seja, é um fator primordial para o desenvolvimento do país e também para o fortalecimento das empresas, seja no âmbito de exportação ou de importação. Elas, com certeza, elas passam a ter uma outra imagem perante ao seu público interno e externo, quando elas passam a fazer uso de acordos comerciais. Ana, quer colocar mais algum ponto? Olha, Lu, o que que eu queria também entender com vocês, bem nessa linha, por exemplo, né, vocês colocaram aí partindo do pressuposto que já existam acordos, que só faltaria, de fato, ter um engajamento da entidade importadora e da entidade exportadora para fazer, de fato, usufruto deles, né? Uhum. Só agora sim, pensando na própria organização do governo federal, o que que vocês têm de impressão? A gente tem realmente uma variedade grande de acordos disponível para poder realmente abarcar essa diversidade global de suprimentos. Então, por exemplo, a gente vê que, né, o Brasil transaciona bastante mercadorias, exporta bastante para a China, exporta bastante para a Europa, não só para o Mercosul. O Mercosul é a maior fonte, né, de exportações quando a gente considera exportações sob acordo, né? Mas será que não falta aí uma perninha também do ponto de vista governamental de realmente acelerar o processo de estabelecimento de novos acordos para posicionar de uma maneira diferenciada essas empresas? O que vocês acham? Tem acordo suficiente? Não tem? O que vocês entendem que poderia ser melhorado nesse aspecto? Não, sem dúvida tem espaço aí para muita coisa, né? Ser desenvolvida ainda. A gente tem aí no forno o acordo com a Europa, né? Que Uhum. já foi firmada a intenção, os primeiros passos, mas realmente ainda falta a conclusão. E esse é um dos grandes acordos que trará benefícios para os dois lados, né? Mas, por exemplo, para as indústrias químicas, né, especialidades químicas, na qual eu faço parte, e realmente isso vai trazer um benefício muito grande, porque os pontos de origem de matérias-primas, né, elas estão muito localizadas também nessa região, então essa
troca é muito importante e, claro, né, com outros países, com outras regiões que a gente realmente tem uma importação bem significativa para o Brasil. Acrescentando, eu concordo plenamente com a Ana, tem muito espaço, principalmente Uhum, para as empresas que dependem muito de importação, elas ficam muito limitadas aos atuais acordos que nós temos em relação a insumos, tecnologia. Nós temos alguns países que nos possibilitam alguns benefícios, mas são poucos ainda. E eu creio que o grande nós precisamos mudar a nossa mentalidade de uma maneira geral, e especialmente na política de comércio internacional. Uhum. Ela precisa ser um pouco mais agressiva e presente junto a outros governos para buscar, às vezes, acordos. O da União Europeia é um que, com certeza, ele precisa virar vai nos beneficiar muito, mas isso não impede a tentativa de acordos, às vezes, bilaterais, que eles trazem um benefício muito Perfeito. grande, né? Então, por exemplo, está caminhando a passos de tartaruga, eu diria, com os Estados Unidos, uma tentativa de uma intenção de um acordo. Isso é muito fundamental para nós crescermos e virarmos, né? Vamos dizer assim, trazermos tecnologias novas para a nossa produção, para as empresas, para o processo produtivo das empresas. Ainda tem muito espaço, Ana, muito espaço. sim. É. Ou seja, né, E pessoal? também, Oi, Márcia, perdão, Ana. desculpa. Não. E também possibilitar esse aumento da exportação brasileira, né? Porque Uhum. quando você tem o bilateral, você vai beneficiar os importadores, mas também abrir novos horizontes para os exportadores, né? Para a indústria brasileira também. Era exatamente isso que eu ia comentar, né, Márcia? É uma via de mão dupla sempre. E no final das contas, quando a gente fala, né, hoje do papel da autoridade fiscal tributária do país, esse também é um papel, né? Não é só fiscalizar, eles têm como obrigação entender como que está, das dificuldades regionais, para criar mecanismos para realmente trazer uma plataforma diferenciada de desenvolvimento das empresas locais. E quando eu falo empresa local, realmente a empresa brasileira. Não adianta nada a gente só restringir alguns acordos e não acelerar o processo de adesão a outros. Até porque, se a gente for olhar no contexto global, hoje os países da América Latina e, sobretudo, da América do Sul, são os que têm menos acesso a acordos para transacionar assuntos, né? Então, de fato, a gente está olhando aí, como vocês ponderaram, sob uma perspectiva, inclusive estratégica, do ponto de vista da mobilização política dessa autoridade para conseguir veicular, de fato, novos acordos para essas empresas conseguirem se destacar ainda mais, né? Ô, Ana, eu estava até pensando aqui, né, nessa linha que a gente tá indo aqui na discussão, também queria estender essa pergunta para as meninas da Amecomics, né, se vocês, até por terem, né, essa visão mais Latam, digamos assim, né, por conta de todas as relações aí da associação, se vocês entendem que atualmente tem sido feito algum movimento, assim, mais marcado pelo governo federal, nesse sentido, né, de fato ampliar essa rede de acordos que a gente tem aqui no Brasil. Queria saber um pouquinho qual que é a visão de vocês. Thaís, boa noite, meninas. A gente pode dizer, sim, que tem aumentado, né, as movimentações governamentais frente aos acordos. Não podemos dizer ainda que é na velocidade e no volume que a gente precisa, que o Brasil precisa, né? Então, se a gente for pegar lá atrás, né, quando começou o boom dos acordos em âmbito global, né, que foi lá em 1990 mais ou menos, a gente vê um crescimento exponencial quando a gente olha para o mundo, né? E o Brasil não acompanhou esse movimento tão rapidamente. A gente está tendo uma mudança de postura maior, vamos dizer agora, 2019, né? Essa mudança bem mais recente comparado aos outros países. Então, a gente tem muita coisa para fazer para correr atrás desse prejuízo, né? Então, o governo, ele era muito voltado no sentido
protecionista, né, uma política protecionista, e isso dificultou muito a afirmação de acordos, né? Então a gente vê negociações aí antigas, passadas, que teve uma movimentação, não conseguiu ser concluída, muito por conta dessa política interna nossa, e que a gente está conseguindo retomar agora, né? Então a gente está vendo essa movimentação, mas muito lenta, e quando a gente fala, essa movimentação para se fechar um acordo, para começar a discussão, né? Todo o processo, né, de discussão, de negociação com esses países, até chegar no efetivo benefício que possa ser utilizado pelas empresas, tem um tempo muito longo, né? Então, as empresas aí ficam efetivamente anos acompanhando essa discussão, essa negociação, para falar, agora sim, está pronto, está liberado, vamos começar a utilizar. Então, a gente tem que lembrar aí desse tempo, dessa parte burocrática da negociação, e depois a parte burocrática interna também, que é transformar isso em legislação, vamos dizer assim, para conseguir efetivar. Mas isso tem melhorado. Hoje a gente tem mais ou menos 28 acordos, se não estou enganada, ativo, né? A gente tem aí outros 15 em processos de internalização. E quando a gente fala nesse processo, não é de um mês para o outro, né? Então, esses 15 não vão ficar disponíveis para a gente se beneficiar amanhã. Então, a gente tem que sempre estar acompanhando. E a gente tem outros 6 que estão no processo anterior ainda, que é esse de negociação, né? Então, alguns já em negociação e outros ainda na fase exploratória, né, para ver se há a possibilidade de firmar esses acordos. Então, esses, então, são mais anos e anos ainda que vão se acumulando. E eu não lembro agora quem foi que comentou, mas as meninas comentaram referente a essa questão de, a gente tem um importante da União Europeia sendo construída, mas será que não é válido a gente pensar nos acordos bilaterais? E esse é um ponto importante, né? A gente teve um avanço grande do Brasil, vamos dizer assim, nessa questão de fazer acordos junto com o bloco, né, do Mercosul, mas nos acordos bilaterais um pouquinho menos, né? Então, talvez esse seria uma alternativa que a gente precisaria focar um pouquinho mais, até por essa questão de negociação, né? Quando você está falando apenas de 2 países, a negociação fica mais simplista, né? Mais fácil de ser acordado aí benefícios para os 2 lados. Aí a gente está vendo pouca movimentação. Então, se a gente olhar o que está esperando internalizar, o que está em negociação, muito está focado no Mercosul, né? Então, esse também é outro ponto. E a gente também, assim, mesmo que pouco, a gente vê uma diversificação nos tipos de acordo, né? Então, se a gente for pensar lá atrás, ele é muito restrito a indústrias específicas, né, e regionalizadas no Mercosul. Então, a gente está tendo uma ampliação um pouquinho maior agora, no sentido de expandir isso para o globo, né, então, aí olhando Estados Unidos, Canadá, União Europeia, que até então a gente não tinha nada disso, né, e também olhando para outros tipos de produtos, né, então, antes, por uma questão estratégica, né, estava muito focado no setor automobilístico, agora a gente vê uma ampliação, uma diversificação, a gente tem até referente a sementes, por exemplo, agora com a União Europeia, essa questão dos produtos químicos, né? Então, a gente vê essa diversificação, se a gente olhar lá atrás, a gente conseguiu avançar bastante na questão de volume, a gente vê essa tendência de aumentar, só que se não houver a aceleração disso, né, de todo esse processo e essa expansão e a questão de inclusão de acordos bilaterais, a gente vai colher isso muito no futuro. Enquanto isso, a gente vai ficando para trás frente a outros países. Thalita, isso que você trouxe, de fato, traz uma reflexão muito grande sobre como que as empresas vão começar, sobretudo as brasileiras, vão começar a ter que se planejar pensando nos acordos que estão por vir, né? Porque a pauta é legal. Está por vir um acordo que vai poder me posicionar. Como fica o meu planejamento de desenvolvimento, por exemplo, de fornecedor, né? É, bom, a Paty trabalha no segmento automotivo há muito tempo, sabe que não é simples desenvolver um novo fornecedor. Leva anos, aí eu tenho molde, né? Isso quando a gente fala do segmento de montagem, por exemplo. Então, se eu tenho um molde,
Esse molde passa por todo um processo de validação e por mais que seja o mesmo molde, ele tem que também passar por um outro processo de validação se for um outro fornecedor que for fazer, né? Então, de fato, isso que você trouxe, Thalita, para a gente, só reforça que a gente vai precisar ter uma reflexão, inclusive como empresa, sobre quais são os aspectos do meu processo logístico que eu vou poder antecipar para conseguir antever esses movimentos que vão ser benéficos para a empresa. Por isso que é importante, inclusive, ter noção do que está acontecendo, né? Qual que é o movimento do governo em relação à geração, criação e aprovação de novos acordos? Já sabendo o que está para rolar, aí a gente consegue pensar em capotar essa antecipação para o planejamento operacional da empresa, né? Exatamente. A gente tem, né, visto o cenário que a gente está, né, que é algo que não vai ser uma mudança tão rápida, a gente não vai conseguir acelerar esse processo de um dia para o outro, a gente realmente tem que pensar nos acordos como parte da estratégia da empresa. Então, não é lá na frente já na execução, né? Aí vou surfar ali na onda do que já está pronto. Você pode até fazer isso, né? Mas quando você está ali trabalhando com um produto novo, ou mudança de processo, trabalhando com novos fornecedores, vale a pena, estrategicamente, olhar para o que está por vir, quais são os acordos que estão ali no meio do caminho, que está faltando a internalização, que está sendo negociado para entender, será que eu tenho opções de fornecedores desse produto nessas localidades? Se sim, vamos entrar, né, junto no estudo com esses fornecedores para já ir almejando aí os benefícios fiscais, né, a redução de custo, e quando o projeto, né, estiver pronto, já sendo executado, você já vai ter um ganho ali na competitividade, visto as reduções fiscais, né? Então, você já fez todo o pensamento ali do seu projeto, do seu desenvolvimento, olhando para esses benefícios. Então, é realmente focar na estratégia e não só na usabilidade final disso, né? E é interessante porque, no final das contas, muitas empresas com as quais a gente tem a oportunidade de conversar, elas usam, elas olham para os acordos, né, sobretudo para os certificados de origem que subsidiam aquela importação, como um requisito meramente operacional, né? Acabam não tendo essa visão tático-estratégica que você está trazendo aqui para a gente, Thalita. Acho Que é importante, né? Eu acho que talvez seja o principal ponto, né? Acho que as meninas também, depois mais para frente, vão poder comentar com mais detalhes, mas eu penso que, assim, é uma oportunidade muito grande de saving, né? Acho que esse acordo, por exemplo, da, né, União Europeia com o Mercosul está sendo muitíssimo esperado, porque, como a Márcia comentou, de fato, assim, vai ser um universo muito grande de produtos ali com as tarifas desgravadas, né? Que até então a gente não vê, como por exemplo no caso dela, né, da vivência dela da indústria química, e eu acho que tem muita empresa projetando esse saving lá para frente, né, já esperando aí quando que a gente vai começar a reduzir isso, porque é custo puro, né, que pelo menos olhando do ponto de vista Brasil, assim, é a redução que mais nos interessa, né, a redução do imposto de importação, que no fim do dia é o nosso maior custo aqui em termos de tributos, né. Mas, meninas, não sei se vocês querem comentando alguma coisa. Enquanto isso, a gente também queria soltar aqui uma perguntinha interativa para o público poder compartilhar com a gente, se as empresas onde vocês trabalham, enfim, como que é a vivência de vocês aí em relação ao dia a dia, na utilização de acordos. Se vocês puderem contribuir também, acho que vai ser bem bacana. Estou curiosa para saber quantos dos nossos ouvintes aqui fazem uso dos acordos nas empresas em que atuam. Vamos ver. Eu vou me controlar aqui para não responder também, tá? É. Senão eu vou distorcer aqui a resposta da enquete. Mas é interessante começar por essa pergunta, é muito bacana, porque no final das contas também a gente tem essa visão de que é uma condição meio que basilar, né? Virou arroz com feijão. As empresas que já usam acordo
na verdade, falam, já tratam o acordo como uma condição sine qua non da operação, né? Mas esquece muitas vezes de que, por exemplo, pode ter havido alguma alteração, pode que aquilo que tinha sido, inclusive, considerado como gestão não é o que é válido, não é o que é correto. Então, é bom ter essa reflexão sobre o andamento, né, da gestão desses acordos. Acho que o tempo terminou. Como que foi o resultado da nossa enquete? Deixa eu ver aqui. Ó, grande maioria respondeu que sim. 73%. Impressionante, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Já sabe o que é, então já estão habituados aqui com esse universo que a gente está discutindo. Essa resposta, né, de sim indica, no final das contas, que é possível que a empresa ela tenha já a utilização, já faça uso desses acordos, mas ao mesmo tempo, talvez não esteja olhando alguns pontos de gestão, de controle que são pertinentes a esse usufruto do benefício, né? E é exatamente esse o ponto que a gente está querendo desafiar nesse bate-papo aqui do Webex. Quando a gente fala de usar, não basta apenas saber que existe e poder e aplicar no dia a dia o benefício, mas também entender a fundo quais são os requisitos necessários para que a empresa faça esse usufruto, mas também não tenha uma exposição que seja negativa frente àquela autoridade fiscal que vai autuar, né? Eventualmente, se tiver algum tipo de desvio. Também tem a ver com esse controle a questão da própria otimização. Pode ser que a empresa não esteja usando uma premissa de um determinado acordo porque, no entendimento do fornecedor lá no exterior, determinado material intermediário não tem o conteúdo originário suficiente para compor aquele, não necessariamente. Muitas vezes vem do próprio cliente importador esse push, né, de fazer com que de fato esse exportador reflita sobre se de fato ele está considerando todas as questões relacionadas ao conteúdo originário. Quantos casos que, né, Thaís, você e eu já não pegamos de situações em que foi o importador, foi o cliente que levantou a mãozinha e falou assim, olha só, esse material intermediário aqui, do que eu estou lendo do acordo que poderia ser elegível para ele, dá sim para encaixar como conteúdo originário de vocês aí, cara. Você não vai querer analisar mais a fundo, não? Então, é importante ter esse conhecimento também sobre o preâmbulo, né, do acordo. Então, não basta só usar. E aí, nessa linha desse comentário sobre a questão, né, de conhecer os meandros do que pode gerar exposição para o fisco e também de compreender a fundo o que de fato é regra como conteúdo originário para aquele acordo, queria entender um pouquinho com a Lu e com a Márcia quais são os desafios envolvidos na utilização dos acordos de livre comércio pelas empresas. Quais são os maiores? O que vocês acham, e, sobretudo, pensando na questão da conformidade, que é a maior preocupação de muitas empresas? Vamos lá. Realmente, Ana, a grande preocupação é essa qualidade de informação, né, que a gente recebe. Então, a certeza que você está utilizando uma informação correta, uma informação segura para aplicar, né, na tua importação, na tua análise do acordo, de fato, né? Se você vai cumprir com os requisitos, com as regras determinadas. Então, essa discussão com o fornecedor, ela realmente é um dos pontos principais que precisa existir, né? Então,
solicitar uma informação de qualidade, ter uma carta de declaração de origem desse item, e sempre, né, o aspecto que a gente sempre aborda em toda discussão sobre isso é origem do material e a procedência do material, que são coisas distintas. Então, muitas vezes o fornecedor, ele acaba falando, não, o produto realmente é a origem desse país, mas ele foi, né, onde foi a última modificação dele, foi significativa, então tem todos os aspectos de determinação de origem e não simplesmente do país dele, de onde ele está sendo exportado, né? Então, esse entendimento é o ponto principal e inicial de toda análise que você tem que fazer, né? E isso também, assim, depois de toda essa análise que você faz, ele causa outros impactos também, né, na sua determinação aqui local, até mesmo de classificação tributária que você vai ter localmente, o SEST que você vai determinar. Então, uma sequência de informações que precisam realmente ser muito bem avaliadas para essa conformidade. Lu? Ô, Márcia, Oi. e a barreira, né, cultural envolvida nisso, né? Para Nossa, você não, sem dúvida. entender com o fornecedor, de fato, qual que é a origem daquele material. E muitas vezes você tem que explicar para o teu fornecedor, né, como fazer essa análise. Então, você chega até a pedir realmente, falar, vamos analisar o teu produto, vamos fazer a abertura, você faz aquisição somente local, você importa, qual o mix, então você ensina teu fornecedor a fazer a análise para que você possa fazer a sua, né? Bom, gente, nessa linha, efetivamente o ponto crucial para a utilização de um acordo é o entendimento do regime de origem, né? O regime de origem e a gente entender que cada acordo ele vai ter critérios, exigências, obrigações em matéria de origem diferentes. Então, para mim, o grande desafio para atender essa conformidade da utilização do acordo é, de fato, entender mesmo a origem, porque essa questão da diferença entre origem e procedência, ela é muito forte. A confusão as pessoas, a gente ouve muito isso, não, esse produto, ele é nacional, eu comprei aqui no Brasil. Não, mas não é esse o ponto, né? Onde você comprou o produto. É de fato como o produto foi produzido, que tipo de insumos existem na produção daquele item. São insumos nacionais ou insumos estrangeiros? Em qual quantidade eu tenho insumos nacionais e insumos estrangeiros? Eu tive um processo de transformação tão grande nesse produto, de aplicação de outras matérias-primas, de mão de obra, que vai fazer com que eu possa garantir a origem desse item. Então, o atendimento ao que nós chamamos de regime de origem, que é esse normativo de cada acordo, ele é fundamental, porque eu preciso entender o processo produtivo do meu item, né? E você conseguir do fornecedor, muitas vezes, como a Márcia nos falou, que ele nos mostre, né? E não nos mostre, mas que registre nas federações, né? A declaração do processo produtivo, este é um gargalo incrível neste processo do acordo. Por quê? Porque a declaração do processo produtivo, ou seja, este documento que descreve todo o meu processo produtivo, com qual percentual de insumos estrangeiros estão inseridos na produção daquele item, qual o percentual de nacional, qual é o percentual, quanto que significa de mão de obra naquele processo produtivo. Tudo aquilo precisa ser registrado numa declaração de processo produtivo e registrada numa federação. E este é o documento
que vai dar base para a emissão do certificado de origem. Pois o certificado de origem, ele é o documento que lastreia, atesta a origem da mercadoria, ou seja, garante que o importador, seja ele nós como importadores ou enquanto exportadores, o importador lá fora, ele vai garantir a isenção do imposto de importação ou mesmo da redução. É o certificado de origem que garante toda essa utilização 100% de um acordo, né, no momento da comercialização de mercadorias. E o grande desafio é nós fazermos com que os fornecedores percebam a importância do entendimento correto do seu processo produtivo. Este é o grande desafio que nós temos na utilização, mas em compensação, o benefício, quando a gente vira essa chave internamente nas empresas e elas começam a entender o seu processo produtivo, descrevem corretamente, registram nas federações, isso traz para a empresa uma segurança jurídica, uma segurança de compliance, uma segurança de que ela está atestando verdadeiramente o que acontece no seu processo produtivo, né? E lembrando que para essa conformidade, para nós termos essa conformidade para os acordos, nós temos também o certificado de origem que ele muda de acordo de país para país, né? De acordo com cada acordo tem o seu modelo de certificado de origem. Hoje nós temos o certificado de origem digital, em paralelo com acontecendo em alguns países como Argentina, Uruguai, Paraguai em partes, Colômbia em paralelo com papel, e outros países que nós não temos o digital, nós só temos a forma papel. Ou seja, outro desafio para as empresas também utilizarem, se beneficiarem dos acordos. Passa pela emissão do certificado de origem. Então, pode falar. Outro aspecto importante também é você revisitar tudo isso, né? Não deixar como uma única análise e por anos você utilizar aquela determinação. Porque, por exemplo, quando você exporta, quando você fornece o certificado de origem para o teu cliente, você precisa sempre visitar o teu processo produtivo e ver se a fonte de fornecimento mudou, né? Isso é muito importante, é um dos aspectos que mais levam a erros, né? De determinação, e muitas vezes é simplesmente uma avaliação muito rápida. Olha, continua esse fornecedor, continua essa origem, mudou, porque a estratégia de compra da tua empresa pode mudar. Então, essa parceria com o setor, com todos os setores internos da empresa para análise, né, para essa revisitação, ela também é fundamental para você manter a conformidade em toda essa gestão de informação que você tem. Acho que exatamente nessa linha, Márcia, do que você comentou, acho que também, assim, até um passo antes, né? Um pouco a questão da interpretação desses acordos, porque, gente, é muito papel, é muito protocolo, são muitas alterações, né? Enfim, às vezes dentro do próprio bloco tem determinações de um país para o outro que não é válido para todos, então, assim, como que é isso para vocês aí? Também, assim, avaliar, né? Ah, teve uma alteração, não teve, aonde que tá, onde que eu busco? Eu acho que também provavelmente é um grande desafio que vocês enfrentam, né? Com certeza, viu, Thaís? Não há que se falar em praticar o uso de acordos sem estar antenado na legislação. Não tem como. Você precisa ter pessoas, né, específicas, encarregadas, né, de estarem sempre atualizando as legislações, as alterações de acordos, as mudanças. Você ter dentro da empresa pessoas específicas cuidando disso que a Márcia falou sobre o processo, das declarações de processo produtivo, fazendo esse controle, essa atualização com o fornecedor,
até porque elas vencem a cada 6 meses. Então, isso já mostra para você que não pode ser um processo estático, ele é um processo que muda, os preços são alterados, às vezes o seu processo produtivo, matérias-primas deixam de ser utilizadas, passam a ser utilizadas novas matérias-primas, que são às vezes mais eficientes, ou seja, não é um processo estático. Então, você precisa ter pessoas, setores encarregados dessa análise o tempo todo. Perfeito. Ô, Lu, até aproveitando que você trouxe isso, nossa, a gente já pegou cada caso em relação, por exemplo, a notas fiscais, porque, beleza, né? Vocês estão trazendo de elementos, estão falando de elementos diretamente destacados como requisitos para usufruto e justificativa da utilização do acordo, né? Mas tem uma série de outras obrigações acessórias envolvidas também que precisam conversar com isso. Por exemplo, o CST das notas fiscais de compra. Quantos CSTs de notas fiscal de compra que a gente não vê, que está falando que o conteúdo é importado e não é importado, que é predominantemente importado e não é, né? Então, ou seja, inclusive esse tipo de controle, a empresa que compra, na verdade, tinha que ser responsabilidade do vendedor, né? Mas como é uma responsabilidade mútua, a empresa que compra desse fornecedor precisa estar atenta de que, de fato, aquele documento fiscal está coerente com a operação que está sendo executada, e se não estiver, bater a porta do fornecedor e falar assim, meu amigo, e aí? Né? Aí começa a discussão boa. Porque aí é em português mesmo, né? Porque normalmente é com uma compra do fornecedor local. Aí o negócio fica quente. Mas é um ponto exatamente análogo a toda essa gestão que muitas vezes as empresas acabam negligenciando quando fazem uso desse benefício, né? Mas legal. Isso mesmo, Ana, está tudo interligado, né? Essa análise realmente ela é muito mais abrangente do que algumas pessoas, quando começam a pensar em utilizar o benefício, imaginam, né? Falam, não, só vou analisar aqui e fazer uma declaração. Gente, é muito mais, né? Realmente, essa extensão tributária, ela é realmente um ponto crucial para você poder ter segurança na informação que você também vai fornecer, né? Sem dúvida, gente. Aí é justamente esse o ponto, né? Fica aqui, fica a pergunta de 1 milhão, né? Que eu até vou convidar as meninas da Mecomics para comentar um pouquinho. São muitos os desafios, acho que em muitos âmbitos aqui, né? Internos, externos, enfim, são inúmeros, né? O tema é um tema bastante delicado. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, meninas, o que vocês entendem que seriam boas práticas aí de mitigação, né, de todos esses riscos, enfim, desafios inerentes a esse tema que as empresas podem se utilizar para fazer, né, a utilização dos acordos de uma forma mais tranquila e em compliance aí com a legislação. Oi, Thaís. Eu vou comentar sobre esse ponto, né? Como trade compliance, enfim, né? Tem até uma colinha aqui, né, gente? Coloquei na minha frente para não esquecer de pontuar. Eu acho que o Tanta primeiro coisa, né, ponto... Paty? Muita Nossa, coisa. se deixar, eu faço um livro, né? Mas eu pontuei alguns itens aqui. E aí vocês me ajudem. O primeiro ponto é o conhecimento especializado. Isso é extremamente importante na condução do tema. E assim, isso não fica só dentro da área de comércio exterior, né? Para você fazer o uso dos acordos de livre comércio, você vai ter que administrar equipes multidisciplinares. E isso começa, né, quando a Lu e a Márcia falaram da dificuldade do fornecedor, a Márcia bem pontuou, a gente pega na mão do fornecedor, muitas vezes para ajudar, compras precisa estar preparada para já abordar esse tema na qualificação do fornecedor. Seria muito mais fácil, né? Se eles já tivessem essa visão. Claro que muitas empresas já têm essa visão, porque ali você já começa a fazer a análise realmente da redução de custos do seu produto, né? E aí você já começa a trabalhar toda a cadeia. Tem também a engenharia,
né, que vai ajudar ali na análise que vai dispor para a gente informações do produto, tem a controladoria, né, a origem não é estática, a origem preferencial. Durante a pandemia, né, vivemos na pele o shortage mundial, né? Quem não teve que buscar várias fontes de fornecimento, né? Então, como é que fica a questão do conteúdo regional, né, dentro dessas configurações, né? Isso nós, né, as empresas que exportam, mas também quando você compra de terceiros, né? De que forma você faz esse follow-up com eles? Então, assim, e aí entra também o pessoal de comércio exterior, né? Que tem esse conhecimento, né? Que vai disseminar, mas precisa necessariamente levar para todo mundo. Porque, às vezes, você fazer essa análise de forma reativa, né? Você vai olhar a sua base de dados para verificar qual a origem dos produtos que vieram na sua declaração de importação. Você vai chegar no resultado? Claro que sim, mas de repente você já perdeu oportunidades, né? Que se passaram porque você não fez um trabalho em conjunto aí com um projeto, vamos dizer. E a questão, quando a gente já está trabalhando na operação, a questão do compliance é muito importante, né? Os analistas precisam olhar aquele certificado, né? Validar aquele certificado, se tem algum erro, se não tem, né? Quando a gente estava falando de México e explorar as oportunidades, a gente sabe que tem o ACE 53, tem o 54, tem o PTR 04, então assim, né? Tem que olhar direitinho aquele certificado, o analista que está ali trabalhando com aquele processo de importação específico, para que no sistema também esteja parametrizado correto, né? Então, a questão dos KPIs também é muito importante, os relatórios gerenciais, né? Eu queria comentar uma situação, né? Quando você está falando do seu produto que você produz, né? Você tem ali uma clareza sobre o conteúdo regional, né? Mas quando você está falando de terceiros, às vezes, por exemplo, as multinacionais elas fazem consolidação de cargas, né? Mas você vai perceber que às vezes você está consolidando várias cargas, né? Através, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que são de origem México. Que de repente você poderia tentar desfazer, óbvio que tem um ganho logístico nesse tipo de operação, né? A gente não pode só olhar o imposto de importação, é um todo, por isso que precisa ter equipes multidisciplinares, mas às vezes aquele volume é vantajoso você mexer naquele fluxo logístico, né, e passar a importar diretamente, caso o acordo não permita que você faça um transbordo, alguma coisa do tipo. Então, assim, esse também é um aspecto que é importante. E um outro é a questão da automação, né? Um sistema robusto de comércio exterior, caso a empresa também não tenha conhecimento, uma equipe interna, ela precisa contratar especialistas que cuidem desse assunto, né, ajudem a administrar o aspecto do sistema e de processo também, como a Ana e a Thaís bem disseram, né, que hoje já suportam os clientes nesses aspectos, né, mas assim, um sistema de comércio exterior, onde você vai parametrizar também, né, conforme aquele processo, o tipo de acordo, como é que você vai parametrizar as declarações de importação? Né? Enfim, sistemas precisam ser auditados. Um ponto também de compliance muito importante, né, independente da empresa ser certificado ou não, é o OEA. Né? O bloco de conformidade do OEA, ele tem um viés muito forte em relação à origem e imunidades fiscais, que é aquilo que a gente estava falando do todo. Né? Então, isso também é importante, porque a gente está deixando de pagar, né, os impostos. Então, isso tem que ser muito bem administrado, né, o gerenciamento de riscos feito, e, enfim, e todos os controles necessários. Ô, Paty, eu fiquei curiosa aqui. Como é que nas empresas pelas quais você passou, na atual na qual você está atuando, vocês conseguem engajar uma equipe multidisciplinar nessas análises referentes à questão de acordos, né? Porque precisa ter um sponsor. Precisa ter um sponsor, Sim. sobretudo quando a gente fala de engenharia. O pessoal da engenharia parece que vive um mundo à parte, normalmente, né? Qualquer demanda adicional para justificar a lista técnica, para entender por que a ordem de produção está consumindo um negócio que não deveria consumir, eles já acham que é uma auditoria que vai gerar um problema enorme para eles. Só que não, né? Na verdade, a ideia
É entender para trazê-los para trabalhar a favor da operação como um todo, né? E a operação vide questão a área tributária e a área de Comex. Como que vocês têm engajado? Quem que é o sponsor e como que vocês conseguem trazer esse povo para trabalhar a favor de vocês? Olha, as áreas de trade compliance normalmente elas puxam essas temáticas, né? É até bom, né, falar para todo mundo que nós não somos apenas aquelas que dizem não, né, gente? Não pode fazer, tá errado. Não, vamos falar de oportunidade também, né? Como é que você maximiza as políticas preferenciais, né, os regimes preferenciais? Isso se dá, por exemplo, quando você tem um processo de produção, é muito mais simples, né? Porque você já tem ali produto nascendo e analisando a NCM quando do seu cadastro. Agora, quando você importa materiais de terceiros, primeiramente, né, o acordo, um ponto importante que você falou lá no início, o fato de um país assinar um acordo com outro, automaticamente não significa que você vai ter o benefício. Existem regras por trás de cada acordo e as suas NCMs. Então, assim, quando você faz relatórios gerenciais das suas importações, você passa a olhar, olha, qual que é a origem que eu tenho declarada de materiais versus os acordos e versus as NCMs. Estou pagando I? Estou porque hoje eu consolido carga e trago não trago diretamente do país fabricante. Né? O que eu posso fazer? Né? E aí compras já chama atenção, porque você fala, olha, eu tenho um custo aqui que eu posso reduzir. Né? Então, essas são algumas formas, né, sobre como você vai analisar, e um ponto que a Márcia falou também, a Lu, você está sempre revisitando esse processo, sempre revisitando. Até porque, quando eu falei lá que compras precisa qualificar o fornecedor, não é só para emitir o certificado, gente, é para o compromisso de fazer a declaração de processo produtivo. Né? Esse também é um desafio para todas as empresas, porque são 6 meses, precisa renovar, precisa estar habilitado o exportador ali no momento, né? Eu compro de um terceiro, eu preciso estar habilitado como exportador, eu não posso perder tempo, né? Eu não posso perder tempo. Então, esse processo tem que ser contínuo, mas esse trato com o fornecedor desse compromisso é muito importante, inclusive em contrato, né? Em relação a essa obrigatoriedade, para a gente poder receber essa informação. Afinal de contas, é uma parceria, né? Você está beneficiando o importador na outra ponta, mas você está tornando o seu produto mais competitivo, né? Para o mercado Com externo. certeza. Fortalecendo essa parceria, né, Paty? Exatamente. Fortalecendo, porque possivelmente se não tivesse esse acordo, a empresa poderia estar comprando de outros fornecedores de outras localidades. Nada contra aquele fornecedor específico, né? Um ponto que você trouxe também, que eu acho que é bacana a gente explorar um pouco mais, tem a ver com a questão de uma ferramenta sistêmica, né, para fazer a gestão. Quando você trouxe essa questão da ferramenta sistêmica, é para controlar exatamente qual aspecto desse processo. A aplicação dos itens na ordem de produção, para saber se houve algum ferimento aí da regra de origem, tem a ver com a própria questão da automatização do controle do CE mercante associado àquele processo de importação. O que exatamente você quer se referir a essa gestão sistêmica? É exatamente sobre o tipo do acordo, qual é a NCM, né? E de que forma você vai tributar. Se você vai isentar, não vai pagar o II, se vai ser um pagamento parcial, né? Existem acordos, por exemplo, que você não tem 100% de eliminação da alíquota do imposto de importação. Então, aquele percentual, ele tem que ser exato. Então, é nesse sentido, né, que os analistas de importação das empresas precisam estar ali. Eles recebem normalmente do fornecedor, né, o certificado de origem, e isso tem que refletir na nossa declaração de importação. Uhum. E também do ponto de vista quando a empresa está exportando, né? Se a empresa está exportando sob um acordo, ela precisa ter garantia de que nenhuma das regras daquele acordo foi infringida em função do tipo do consumo que está presente naquela ordem de produção, né? Então, Exatamente. Ainda imagina um mais, produto acabado com milhares de itens, né, nossa, Paty? ainda mais com o COD, né, com o certificado de origem digital, é tudo interfaceado hoje, né? Então você faz a interface da fatura,
do COD, então, assim, quando é máquina, é até um pouco mais fácil. Agora, imagina partes e peças, né? Você tem, às vezes, uma exportação enorme, nem todos os itens têm origem preferencial, então você tem que administrar isso, e precisa de um sistema. Não dá para fazer em Excel, né? Assim, tem empresa que faz um milagre, não é uma daquele ferramenta de jeito, né? gestão, né? Não é o que nós aconselhamos do ponto de vista de conformidade, né? A Thalita se dentro revira, desse- né, quando ela vê essa situação, né, Thalita? Ai, nem me fale. Falou em Excel, dói meu coração, até porque a gente já tem aí no mercado sistemas que são robustos nessa parte de aplicação, né? Eu vou até um pouquinho além do que a Paty falou, né? Que o sistema ele ajuda muito nessa questão de aplicação, né? De entender de onde está vindo, para onde está indo, aplicação automática, alertas do que tem que ser feito em cada etapa, né? Para que você não pule nenhuma validação, esse tipo de informação. Mas o sistema ele também pode ajudar a entender o save dessas operações, né? Então, quanto que teve aí de economia no ano passado? Quanto que a gente pretende ter de economia no futuro com relação tanto na importação, né? Mais em específico, porque isso interfere diretamente no preço, muitas vezes, do material, né? Do produto final. Perfeito, Né? Então, é algo que é diretamente conectado ali com a comercialização depois disso, né? Então, se você não sabe quanto você está economizando, né? Como que você vai saber qual é o impacto do valor? Quanto que eu posso diminuir ali do meu preço final por conta desse benefício, né? Então, o sistema ele ajuda muito nisso também. Exato, Thalita. Você trouxe um ponto muito bom também, porque é isso. A partir do momento que eu tenho uma ferramenta que vai fazer essa gestão e vai apurar de maneira tempestiva qual que é o meu nível de aderência às regras de origem, eu posso tomar decisões táticas ou estratégicas do tipo, vou ter que mudar um fornecedor para conseguir atingir o meu nível de conteúdo originário para poder, sei lá, ter uma penetração em determinado mercado no qual o meu produto não é tão competitivo, porque eu vou conseguir vender com no mínimo, uma alíquota reduzida aí de importação, né? E outra questão que a Lu e a Paty trouxeram tem a ver com o ponto de ter a presença de especialistas para fazer essa gestão, né? Porque a gente sabe, o sistema ele é um facilitador, ele é um enabler, mas ele é um enabler do processo. Se o processo não está adequado, você não tem as pessoas certas controlando essa ferramenta, é muito provável, né, que o dado que está sendo gerido, que está sendo controlado, ele vai ser completamente distorcido, né, meninas? Então, no final das contas, a gente tem sempre que considerar de fato que, junto com uma ferramenta parruda, como a Thalita trouxe, que é importante ter, não tem como ficar fazendo controle por Excel, tem que ter também por trás uma expertise que vá garantir que, de fato, eu estou trazendo aí, fazendo uma tradução, né? Do que o corporativo está controlando de informação relacionada a não só as ordens de produção, mas, sobretudo, do ponto de vista da documentação aduaneira envolvida, e que essas informações estejam devidamente refletidas na ferramenta de gestão, né? E aí, assim, o que eu vejo muito no mercado é que é muito comum as empresas apelarem aí para ferramentas específicas, né? Que fazem essa gestão do que eventualmente fazer uma customização na RP, porque seria super custoso e trabalhoso, né? Sim, Mas existem legal. módulos hoje, né, que você coloca, módulos em sistemas de comércio exterior, onde você tem aquela atividade especificamente, né, Ana? Mas quando você fala que precisa ter um especialista, por exemplo, um fornecedor, ele para de emitir o certificado de origem porque ele diz que não chegou no conteúdo regional. Né? Nós, como interessados, né, e detendo esse conhecimento do acordo, né, você pode explorar outras formas também, como você bem comentou.
produtos intermediários, e existem vários conceitos dentro de cada um dos acordos que você pode explorar, né? E por que não levar esse conhecimento para o fornecedor quando você percebe que ele tem dificuldade? As dificuldades a gente percebe que são, assim, mais complexas, que precisa de uma análise em conjunto, mas elas também são básicas às vezes. Às vezes o fornecedor, naquele primeiro momento, ele nem sabe como emitir certificado, ele não sabe aonde ir, né? E aí é interessante nesse momento a parceria, né? Fazer um material, explica o que é certificado de origem, assim como nós iniciamos aqui o evento, né? Colocando todo mundo na mesma página. O que é o certificado? O que você almeja desse fornecedor? E como é que ele vai fazer, se for o caso? Ah, mas não é meu papel. Mas peraí, né? Você está trabalhando em parceria. Se você ajudar o fornecedor, é uma relação ganha-ganha, né? Então, assim, não é obrigação do exportador cuidar, né, da questão da análise e principalmente, né, em assumir que aquele item tem origem preferencial. Sim, mas se você detém conhecimento e tem interesse, você precisa dar a mão para o seu fornecedor, né, e de fato serem parceiros. Exato. Só um minutinho, Ana. Acho que esse ponto é tão fundamental. A capacitação, ela é imprescindível para a utilização de acordos. E é a capacitação técnica e a utilização sistêmica de algo que seja um sistema mesmo mais robusto. Eu vejo que talvez esse seja um grande problema para as pequenas empresas seguirem esse caminho, né? Médias empresas, pequenas empresas. Mas a capacitação técnica, ela é fundamental nesse processo. Não há como fugir disso. E onde que tem essa capacitação técnica normalmente, além de consultorias especializadas? Olha, que a gente... sabe, é bem interessante porque as federações, nós temos algumas federações, seja de indústrias ou de comércio, que são os órgãos emissores do certificado de origem, que eles atuam e eles têm programas muito interessantes de capacitação técnica, de parceria com as empresas, de treinamentos em loco, de participação em feiras para abrir um pouco mais a cabeça das empresas, das médias e pequenas empresas, e eles atuam de bom grado em relação a isso, porque eles querem que cada vez mais empresas emitam certificados de origem com eles. E eles abrem mão, muitas vezes, do custo de operacionalizar treinamentos em loco, de dar acesso a materiais, por ter essa contrapartida depois. Então, assim, existem muitas empresas que fazem trabalhos muito fortes nos estados. A gente poderia citar várias aqui, a Fiesp, a Fieng, a gente tem a FEComércio, mais no sul, que fazem trabalhos muito importantes junto às empresas e que muitas vezes, Ana, a própria empresa não sabe onde buscar e se sente um pouco travada, mas as federações, elas são excelentes aliadas nesse processo de certificação e de entendimento de uma declaração de processo produtivo. Muito bom. Fica aí a dica, pessoal. Quem está ouvindo aí, anota bonitinho quais são as federações aí envolvidas. Dá para consultar. Além, logicamente, de outras fontes de especialização. Olha só que coincidência. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que tem a cara da Paty. Tem a ver muito com o assunto em relação a como superar os desafios aqui da conformidade que a Thaís provocou. Olha só, Paty, a pergunta é a seguinte: o que fazer quando a NCM declarada pelo fornecedor diverge daquela que a minha empresa entende ser a correta? A pergunta é boa e polêmica, né? Ah, essa é boa, hein? Olha, esse é um tema que é bem delicado e que esses projetos também precisam, né, cuidar desse tema, isto é, qualificou o material do fornecedor, qual que é o NCM? Né? Tentar fazer esse alinhamento prévio, por quê? Depois que o fornecedor emitiu a DPP, ele vai te habilitar para ser o exportador, você está adquirindo no mercado local e você vai ser o responsável legal por essa exportação. Se você não concorda, você vai assumir um erro, né, um risco, perdão, você vai querer assumir aquele risco? Não, né, se você acha que está errada. Então, aí pode-se perder grandes oportunidades, porque o fornecedor já despendeu todo o tempo dele
e custo em relação a emitir a DPP e você não quer aceitar a NCM. Resultado, você exporta sem um acordo, né? E aí a outra ponta, seja o seu distribuidor, o seu cliente ou a sua subsidiária, vai lá e paga o imposto de importação, né? Tem um outro caso também, aonde não só no mercado local, aonde você e o seu fornecedor estão alinhados, ok? Só que o país importador não concorda com a NCM e não quer utilizar a NCM e ele paga o imposto, né? Então essa situação também ela é comum. Então o que a gente precisa fazer? Que é muito comum, é um alinhamento prévio, né? Ah, mas eu estou exportando para a Argentina, é Mercosul. Ah, gente, existem questões de interpretação e existem itens polêmicos no mercado, né? Por exemplo, na área automotiva, elementos filtrantes, assim, é bem polêmico, né? Um exemplo, né? Vocês devem ter aí em cada segmento um item polêmico. Então, existem interpretações distintas, né? Isso acontece. Então, assim, se você conseguir fazer esse alinhamento prévio, por exemplo, né, a entidade como a FIENG, como a Lu bem comentou, ela pode gerar um relatório de todas as DPPs cadastradas. E você, mesmo ainda não tendo aquele item no seu forecast, você já tem que estudar aquela lista, né? Se você quer questionar o seu fornecedor, questiona antes da data que você tem que exportar esse material, porque não é tão simples assim, né? Você vai ter que falar com a engenharia do seu fornecedor, entendeu? Para entender o porquê que ele também está considerando, né? A gente precisa escutar, né? Por que ele está considerando aquele NCM? Até Afinal de contas, porque, ele né, é o Paty, fabricante. pode ser que a empresa também, a empresa esteja equivocada, né, na classificação. Tem que Exato, entender. porque ele é o Tem que... fabricante, né? Então, Aham. ele considerou as características técnicas do produto dele. Quando eu classifico, eu estou utilizando as informações do produto dele. E eu estou interpretando, mas ninguém melhor do que o fabricante para explicar. Então, assim, se não houver um alinhamento prévio, você tem grande chance de perder a oportunidade de saving que você provisionou naquele projeto, né? Que você reportou, que era um projeto todo mundo estava entusiasmado, só que quando chegar lá no final, talvez o seu aproveitamento não vai ser de 100%, né? Porque esses detalhes ficaram em aberto aí durante a execução, durante o planejamento do projeto. E aí, quando foi executar, deu problema. Então, o Ou seja, alinhamento né, é o ideal. nem pensar começar a operar sob acordos sem antes pacificar todos esses pontos, né? Isso, exatamente. Durante a qualificação do fornecedor, já é o ideal que você conheça o NCM, né? Para que você já faça esses questionamentos e explore todas as suas dúvidas com o fornecedor. Perfeito. Aí, até aproveitando, a gente recebeu mais uma aqui, que talvez a Lu seja a melhor pessoa para responder aqui em função do que a gente tinha comentado nas perguntas anteriores. Olha só, Lu, existe alguma dificuldade no processo de convencimento do meu fornecedor no exterior a aderir à exportação por um acordo? Olha, existe. Como a Patrícia Que falou, pena, a gente estava na expectativa de que você fosse falar não, não existe. existe. O que que acontece? E não acontece só se eu estou comprando, né? Estou atuando como importador, mas também pensando como exportador nas duas frentes. Muitas vezes, a exportação para a empresa, ela não é uma escolha estratégica, ela é uma válvula de escape. Ou seja, meu mercado interno não está legal, não está muito bom, eu vou para o mercado externo para tentar alguma coisa. E aí o mercado interno bombou, eu saio do mercado externo de novo e volto para o mercado interno. Muitas empresas e às vezes alguns países perdem a credibilidade internacional por conta desses movimentos. E quando nós temos uma exportação, uma empresa ela se torna uma empresa exportadora, essa passa a ser uma escolha estratégica. Ela precisa entender, né, que várias áreas da empresa precisam atuar com essa mesma visão. E o que que acontece? Muitas vezes, se eu estou exportando, né, para o Brasil, né? E aí eu tenho uma empresa brasileira aqui comprando produtos de mim, como a Patrícia falou, pode ser que eu não tenha interesse de exportar para o Brasil.
porque eu posso achar o Brasil muito complicado, muito caro, uma operação, não tem navios suficientes para atracar nos portos, os portos demoram muito na operação de nacionalização daquela mercadoria. Eu tenho um custo mais alto, né? Dependendo do Incoterm que eu escolher, o Brasil pode ser um país mais caro para eu poder vender a minha mercadoria e eu não tenha tanto acesso logístico assim, seja de voos, seja através de rodoviário, não importa. Pode ser que logisticamente não compense para aquele fornecedor vender para mim. Então, eu tenho que convencê-lo, como disse a Patrícia. Às vezes, ele prefere consolidar tudo nos Estados Unidos e embarcar para cá, e eu vou perder o meu benefício do México. Porque não vale a pena para o fornecedor mexicano sair direto de uma importação direta, né? Ou exportação direta, no caso dele, do México para cá. Então, é uma série de fatores que às vezes podem inviabilizar. Então, o que eu preciso fazer enquanto comprador, que eu preciso muito daquele produto? Convencê-lo. Muitas vezes, o meu convencimento vai passar por um programa fixo, né? Eu coloco um programa fixo de compra junto a esse fornecedor que faça com que aquele fornecedor perceba que eu sou um comprador estável e sério, que não vou mudar amanhã e vou deixar de comprar dele. Então, o meu convencimento junto a esse fornecedor vai passar pela forma como eu coloco a minha intenção de compra, ela é muito importante nessa hora. A programação que eu vou colocar junto a esse fornecedor. E também, né, vai ter que ter approach, vai ter que ter o envolvimento das áreas comerciais para convencê-lo de que vale a pena vender para mim. Tem todas essas questões. Ana, então não é uma conta muito simples matemática, não, sabe? Ah, eu quero comprar, todo mundo vai fornecer para mim, tá de boa. Não, não é bem assim. Tem hora que o Brasil às vezes é difícil. Eu acho que esse ponto da negociação de preço, eventualmente que vai rolar, né? Quando nos casos em que o Vai. fornecedor vai ter um custo adicional para mudar a rota, por exemplo, é um dos mais sensíveis, né? Beleza, é bonito no discurso, fala assim, olha, você vai comprar comigo durante uma década. Aliás, você pode ter certeza que eu vou comprar com você durante uma década. Mas e o faz-me rir, né? E o dinheiro na Eu mesa? faço. Exato, exato. Boa. Meninas, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que, né, não sei se vocês tiveram alguma intercorrência aí no dia a dia de vocês, mas acho que foi algo que chegou bastante aqui pra gente, né, foi essa alteração da TEC, que eu acho que meio em linha com o que a Paty estava comentando antes, nossa, deu bastante pano para manga também, né, porque a gente teve casos em que, por exemplo, o Brasil, né, internalizou aí no dia 1º de abril, foi aquela loucura, aquele corre-corre, mas nós tivemos países do Mercosul que não fizeram essa internalização ainda. E aí a gente volta, né, Paty, nesse ponto aí que você estava comentando de quando a opinião do exportador é uma e do importador é outra. Aí nesse caso não é nenhuma questão de interpretação, mas sim uma questão assim de lei mesmo, né? Legal, assim como você comentou, os casos em que, por exemplo, a aduana daquele país tem um entendimento específico sobre esse ou aquele código NCM, né? Sobre aquela classificação. Vocês tiveram alguma, né, alguma dificuldade, enfim, alguma barreira em relação a essa alteração da TEC? Foi um tema que a gente discutiu bastante aqui na KPMG com vários clientes. Olha, nós estamos vivenciando a situação especificamente com a Argentina, né, que ainda não internalizou. Uhum. Então, todas as empresas precisam buscar informação sobre como o país importador está lidando com essa situação, né, em quais campos do certificado, né, vai aparecer a NCM nova e a antiga, e de que forma isso vai ser feito. Né? Então, é muito importante essa busca por essas informações, né, em relação ao país que você está exportando a mercadoria. Como é que está sendo feito? Né? No meu caso, a gente foi muito atrás em relação sobre essa questão,
né, da não internalização ainda por parte da Argentina. Então, eu acho que talvez a Thalita, a Lu, a Márcia podem falar aí de outros países, ou até mesmo ainda da Argentina, para poder colaborar. No meu caso, a Federação das Indústrias, né, no caso a FIENG, ajudou demais. Né? Ela foi, inclusive, buscar embasamentos, né, do porquê que a gente já não poderia usar a nova e mencionar a antiga no campo observação, né? Porque isso está tudo atrelado aos acordos também. Então, isso é importante. Trabalhei muito em conjunto com a Luciene também nesse tema. Então, assim, acho que a Lu pode colocar mais observações, né, Lu, sobre os desafios dessa temática. Isso é um ponto muito complexo da mudança de tech, né, gente? E eu acrescento que ele foi impactante por demais neste ano, porque a gente tem um outro elemento que se chama Declaração Única de Exportação. Então, a DUE, ela nasce da nota fiscal. Ela nasce da nota fiscal. Então, assim, não há em que se falar. A DUE é um espelho da nota fiscal. E o que nós tivemos nessa virada é a atualização do Portal Único de Comércio Exterior para a nova TEC. Todos os Cefaz nacionais, né, o Cefaz nacional e os estaduais, atualizaram toda a sua TEC para 2022, ou seja, eu nasço com uma documentação, nota fiscal, DUE e fatura comercial que precisa estar em coerência com as novas NCMs. E eu tenho, em contrapartida, um indicativo do governo que no meu certificado de origem eu tenho que citar 2017. E nem para fazer uma citação tipo, faça um de para, né? Coloque a 2022 no CO e faça o de para com 2017. Não, cite a 2017, faça a observação no 2022. Ou seja, isso criou para a gente um problema de compliance, porque o meu processo nasce sistemicamente com a 2022, a partir da geração da nota fiscal, que é um documento do governo, não é um documento meu. Ou seja, que incoerência. E a gente fez uma série de pesquisas em vários países, Colômbia, Uruguai, e todos responderam, não, nós vamos fazer um de para, pode fazer o de para, que não tem problema. E até a Argentina aceitou de para, mas assim, a nossa instrução enquanto governo foi um pouco errada, assim, vamos dizer assim, não foi tão assertiva a nível de detalhes, porque eles deveriam sim. É claro que eu tenho que mencionar a 2017, porque o CE14, ele não foi atualizado, no caso da Argentina, para a NCM, para a TEC 2022, ok. Né? O CE18 foi, o 14 não foi. Então, a gente tem que lidar com essas incoerências o tempo inteiro no comércio exterior, mas com o advento da DUI, algumas coisas ficaram muito difíceis da gente trabalhar, porque não nos permite mais flexibilidade. Antes eu tinha registro de exportação, que era um documento, declaração de exportação, que era outro documento, certificado de origem, que era outro documento, ou seja, a gente não tinha integridade, e hoje nós temos. Excelentes ponderações. Só mais problema, né, Lu? Isso sem falar na TIP, né, gente? Nem vamos entrar nesse mérito, porque Nossa, não vai dar Aí tempo. é outro evento para falar disso, tá? Exato. Meninas, a gente está caminhando para os instantes finais aqui do nosso evento. E até antes de encerrar, a gente gostaria de entender com vocês, que vocês compartilhassem conosco, né, uma mensagem final sobre o tema, né, necessariamente aí pensando em como o acordo ele pode ser utilizado, sim, pelas empresas para conseguirem algum tipo de vantagem competitiva. Se vocês puderem passar uma mensagem final, a gente agradece para finalizar. Vou começar então. Eu só queria, né, finalizar aí dizendo: é difícil? É difícil. São muitas informações? São muitas informações. A gente descreveu aqui diversos desafios, mas vale a pena, né?
Acho que quando a gente tem aí um trabalho certinho feito de forma antecipada, com estudo com especialistas, já envolvendo todas as áreas pertinentes, o ganho vem, né? O benefício ele é efetivo, né? Então tem muita coisa assim para a gente evoluir. A gente vai ter que conviver com esses desafios por um período até considerável, porque a mudança ela não é de um dia para o outro, mas no final das contas, no meu entendimento, vale sim a pena entrar aí na área de estudo dos acordos para internalizar isso dentro das empresas. Boa, Thalita. É isso mesmo, Thalita. Eu acho que é importante essa construção do conhecimento, se preparem, né? Mas realmente busquem o uso dos acordos, porque realmente o impacto é muito positivo, tanto na exportação para o teu cliente, na negociação com o teu cliente, né? O benefício desse acordo comercial com ele, e para a tua importação, né, na outra mão também, né? Então, realmente, se preparem, mas realmente busquem esses benefícios. A gente tem realmente que aproveitar todos esses benefícios que a gente tem em mãos aí. Bacana. Eu Complementar aqui com a... acrescento que. Ai, Lu, perdão, pode falar. Não, Depois. vai, Paty, vai, pode ir. Não, eu só quero adicionar que, enfim, é uma ferramenta extremamente estratégica para todas as empresas, né, fazer o uso do acordo. E um ponto que a Ana perguntou, né, como é que vocês engajam as outras áreas? Eu acho que quando você traz esses números e essas oportunidades, automaticamente você consegue engajar a empresa, né? Como qualquer outro projeto, tem que ter convencimento. Mas como é que você faz? É com planejamento, né? Pode levar algum tempinho, né? Despender um tempinho ali planejando, mas o resultado, com certeza, vai ser muito favorável, né? E depois que você estrutura o projeto, não é tão complicado assim, né? Não é todo dia que você muda a estrutura de uma Bill of Material, né? A gente fala que pode acontecer, mas não é todo dia. Então, assim, tem muita vantagem, né? Em detrimento do que você precisa gerenciar a nível de detalhes, mas é extremamente importante. Nenhuma empresa deveria deixar de considerar o uso desse tipo de política preferencial. Eu vejo que uma grande vantagem do acordo é que você começa a competir em pé de igualdade com outros exportadores naquele país. Então, você passa a estabelecer uma concorrência empresa a empresa, que é mais justa, e porque vocês têm acessos iguais ao mercado. E esse caminho percorrido internamente em uma empresa, de controle das suas etapas de processo, custos, compra, controle de origem, geram registros mais assertivos, maior segurança, maior compliance, e você tem uma imagem no mercado internacional que é um ganho muito significativo também para você como empresa internamente. Lu, tem o fator também do efeito colateral, né, que você trouxe, de fato. Se eu me preocupo com a conformidade daquela operação, naturalmente eu vou também estender aquele controle para as demais operações da empresa. É bem pontuado, exatamente isso. Vira um efeito em cascata positivo, um ciclo virtuoso, né, que a gente chama. Mas excelente, meninas. Ótima mensagem final. Então, aos ouvintes aí, não tenham medo, sigam em frente, saibam que vocês não estão sozinhos. Existem entidades de acesso público para apoiarem vocês, existem os especialistas na área que também podem apoiá-los. E é uma jornada mútua, né? Então, está todo mundo no mesmo balaio, todo mundo querendo criar um arcabouço econômico, financeiro para o país, de modo que a gente consiga aí, de fato, ter um destaque internacional, como as meninas colocaram aqui. Obrigada, meninas, Lu, Márcia, Paty, Thalita, Thaís, por estarem aqui conosco hoje. Foi muito proveitoso, aprendi bastante. Antes de passar a palavra para a Thaís, para ela também fazer as considerações dela, adorei esse momento, quero mais e conto aí com vocês, com certeza, em outros bate-papos e também a gente fica aqui à disposição também para apoiá-las em discussões, tá bom? Tá, fica à vontade para fazer também as suas considerações.
Legal, Ana, obrigada. Bom, gente, só agradecer mesmo, meninas, foi ótimo. Acho que é um tema muito legal de discutir, né? Sempre tem perspectivas novas para a gente trazer. Agradecer também o pessoal que, né, acompanhou com a gente, participou, acho que foi muito bacana. E qualquer dúvida, qualquer outro questionamento também, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, mandar outras perguntas por e-mail, a gente endereça tudo por aqui, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigadão, hein? Obrigada. Até Tchau, Boa logo. noite. Tchau, tchau. Gente, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigada.